Doação de bens, o tema de hoje é bem interessante. Eu vou detalhar como que funciona a doação de bens, como que é possível fazer, quais as regras, quais situações se aplicam. Então, se você está pensando como forma de planejamento ou não, resolver o seu patrimônio doando para o filho, para um neto, para uma companheira, resolvendo essa situação patrimonial, então fica comigo, aproveita, inscreva-se no meu canal, dê o like, ative as notificações, porque semanalmente eu trago conteúdo muito importante relacionado à área de direito, família, sucessões, e que você vai estar sempre à frente, se prevenindo de situações futuras, principalmente entendendo sobre as situações. Então vamos lá, o tema de hoje é doação. Sim, doação. Quando eu tenho interesse de doar o meu patrimônio, seja para o meu filho, seja para o meu sobrinho, seja para uma tia, ou seja, eu quero organizar o meu patrimônio. Muitas pessoas olham para a doação como uma forma de planejamento, de planejar, de organizar, planejamento sucessório, até para retirar esse bem do inventário ou, quiçá, se for o único bem, para não precisar fazer inventário, mas toda atenção, porque a doação ela tem vários detalhes importantes que eu vou trazer aqui. Então, o primeiro passo, sempre importante ter cautela para fazer a doação por instrumento público, uma escritura pública, onde o doador transfere ao donatário. Os dois assinam a escritura pública, tá? Fernanda, os irmãos precisam assinar se o doador estiver doando para um filho? Vamos lá, vamos imaginar um pai com 3 filhos e o pai vai doar um imóvel para um filho. Esses outros 2 precisam assinar? Não. Em regra, não precisam assinar a escritura de doação, mas recomendo que assine como anuente. Ai, Fernanda, por quê? Porque lá na frente eu vou explicar. Vem comigo que isso é bem interessante. Então, assim, os irmãos, quando a doação é de pai para filho, não precisam assinar, mas, por cautela, eu sempre recomendo que os irmãos, que são herdeiros necessários, assinem também. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, tá? Segundo cuidado, vamos primeiro voltar um pouquinho aqui. Quais são os herdeiros necessários? Herdeiros necessários são os filhos, a companheira ou a esposa, ou companheiro ou marido, e os pais, os ascendentes. Ascendentes, avós, bisavós e assim por diante. Então, são os descendentes, o companheiro e os ascendentes. Se, porventura, a pessoa que quiser doar tiver filhos, companheiro ou ascendente, ela tem uma limitação que chama-se o quê? A legítima. O que é a legítima? 50% do patrimônio. Então, quando ela for fazer uma escritura de doação, ela só vai poder dispor de 50% do seu patrimônio. Patrimônio de 1 milhão, na escritura de doação dela, o máximo que ela pode dispor, 500 mil reais, tá? Então, muita atenção para não gerar uma doação aí inoficiosa, que eu também vou adiantar mais na frente. Então, o primeiro passo quando chegar um cliente que for para fazer uma doação, ou se você estiver pensando em fazer uma doação, essa parte que eu vou doar está na minha parte disponível? Óbvio que se você não tiver herdeiros necessários, filhos, pais e companheiro, marido ou esposa, não tem essa regra, você pode doar. Mais um parênteses aqui. A doação universal, ela é vedada. O que é doação universal? É eu pegar todo o meu patrimônio e ficar sem nada. Ela é vedada. Você não pode fazer isso, não pode pegar todo o seu patrimônio, doar e ficar sem nada. Isso não pode, tá? Então, se você tiver herdeiros necessários, você pode doar 50%. Se você não tiver herdeiros necessários, você pode doar mais que 50%, mas tem que ter atenção para não ficar sem patrimônio nenhum, para não incorrer na doação universal, tá? Um parênteses aqui na doação universal. Se, porventura, você faz uma doação de um único patrimônio que você tem, mas você reserva o usufruto, o que é isso? Eu doei o patrimônio para um terceiro, doei para um sobrinho meu e disse, olha, esse patrimônio eu estou passando para ti, mas enquanto eu viver, eu vou usar esse patrimônio, ou seja, eu serei o usufrutuário.
Nesse caso, não tem problema com a doação universal, entenderam por quê? Porque eu reservei o usufruto para mim, ou seja, vou poder utilizar o patrimônio, tá? Então, muita atenção nessa situação. Bom, agora nós vamos começar a entrar um pouquinho na parte de direito sucessório para que vocês entendam os efeitos dessa doação. Sempre que eu for doar um patrimônio para um filho meu, mãe para filho, pai para filho, sempre que eu for doar, ele será entendido que eu estou adiantando a legítima que ele tem direito. Vou explicar. Olha só. Eu doei um apartamento para minha filha em vida. Quando eu falecer, ela vai ter que vir no meu inventário e dizer assim, olha, eu recebi um apartamento em vida. E ela vai ter que informar. Essa informação chama-se colação. Ela terá que colacionar no inventário. Então, doei um patrimônio para minha filha. Ela vai ter que vir no meu inventário e informar, eu ganhei em vida esse apartamento. E será descontado da parte dela, tá? Agora, se eu doar um apartamento para minha filha e eu disser na escritura de doação, olha, eu dou esse apartamento para minha filha, eu comprovo que ele está na minha parte disponível na época da doação e eu não quero que ela traga para o inventário, eu dispenso ela de colacionar, eu a dispenso de colacionar. Então, nesse caso, se eu falecer e na escritura de doação tiver essa cláusula dizendo está na parte disponível e ela não precisa colacionar, ela não precisa trazer para o inventário. Mas claro, minha gente, tem que estar na parte disponível. Então, essa é a primeira atenção que tem que ter. Então, regra geral, sempre que eu doar para um descendente, vai se entender que saiu da legítima, ou seja, vai ter que informar lá no inventário. Mas, se na escritura eu colocar essas duas ressalvas, ele não vai precisar informar no inventário. Agora, se eu doar para um ascendente, se eu fizer uma doação para o meu pai, não vai se entender que saiu da legítima. Vai se entender que eu fiz da parte disponível, da parte que eu poderia fazer. O que isso quer dizer, Fernanda? Quer dizer que se eu falecer, o meu pai não precisa trazer esse bem no inventário para dizer assim, olha só, em vida eu recebi do meu filho bem tal. Não precisa colacionar, salvo se, quando eu doei para o meu pai, eu invadi a legítima. Entenderam o cuidado? Então, assim, ó, vou fazer uma doação de um filho para um pai. Primeiro requisito, tá dentro da legítima ou não tá? Não, tá fora, tá na parte disponível. Então, ok, eu vou doar para o meu pai e o meu pai já sabe que quando, se porventura eu falecer, ele não precisa informar que recebeu esse bem em doação, considerando que está dentro da legítima. Gente, isso aqui é bem peculiar e muitos advogados não se ligam dessa regra. Por quê? Quando eu dou para o filho, eu subentendo que está saindo da legítima. Quando eu dou para o pai, não. Eu subentendo que foi da parte disponível, tá? Então, muita atenção. Desse cenário de doação, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte. Chegou um cliente no seu escritório, você quer doar. Como está esse bem? Que parte ele está do seu patrimônio? Está na disponível ou não está? Primeira regra que a gente tem que ter. Tá? Outra informação importante, vamos lá, vou pegar aqui umas canetas para exemplificar. Doação para neto. Se eu doar para um neto, eu quero doar para o meu neto, quero doar um patrimônio para o meu neto. Se eu falecer, esse patrimônio que eu doei, o neto vai precisar informar no meu inventário? Vamos raciocinar e eu vou explicar a regra. Olha só, eu tô aqui, minha filha tá aqui e meu neto tá aqui. Eu vou pegar e vou doar um patrimônio para o meu neto, tá aqui. Quando eu doei, a minha filha era viva. Percebam, a minha filha era viva. Logo, quem era o herdeiro direto? A minha filha. Se eu falecer, o meu neto não vai precisar informar no inventário que ele recebeu esse bem. Não vai precisar descontar da parte dele, tá? Por quê? Porque quando ele recebeu, a minha filha era viva. Então, vamos à prática.
Eu doei um patrimônio para o meu neto. Quando eu doei, a minha filha era viva. A minha filha falece antes de mim, aqui, faleceu. Aí eu faleci. Foi aberto o meu inventário. Esse bem que eu doei para o neto, eu preciso informar aqui? Não. Por quê? Porque quando eu doei, a minha filha era viva. Agora, minha filha faleceu. Depois do falecimento da minha filha, eu fui lá e doei um bem para o meu neto. Quando eu falecer, o meu neto vai ter que informar? Sim. Por quê? Porque quando eu doei, a mãe dele não era viva. Qual é o raciocínio disso? Quem é o herdeiro direto? Se eu doei aqui, o herdeiro direto é a filha. Por isso que o neto não precisa informar. Se eu doei sem a filha, o herdeiro direto é o neto. Por isso que ele precisa informar. Tá? Então, muita atenção, porque às vezes, quando a gente vai analisar uma situação de planejamento sucessório, é estratégico. É estratégico fazer o seguinte, ó. Olhem que interessante. Eu dou pro neto, reservo uma parte do usufruto aqui, ou seja, o avô pode usar. Dou para a filha aqui, instituo uma parte de usufruto para a filha desse imóvel aqui, tá? Quem tem que estar com a nua propriedade é o neto. Aí o avô fica com 99%, essa daqui fica com 1% do usufruto. Quando o avô falecer, eu digo, olha, quando ele falecer, o meu usufruto vai juntar aqui, ó. Ou seja, quando eu falecer, a filha tem o usufruto, mas o neto já tem a propriedade. Esse imóvel que já tem a propriedade não precisa entrar no inventário do avô porque já foi resolvido. E se a filha falecer, esse imóvel vai ter que entrar? Não, não vai ter que entrar. Por quê? Porque a propriedade é do neto. Mas com essa regra que eu fiz aqui do usufruto, entenderam? Fiz essa regra de usufruto, os dois vão poder usar do bem, gozar e tudo mais, e o neto lá no final vai ser o proprietário. Então é uma regra de planejamento bem importante sobre essa questão, tá? Agora vamos dar mais algumas passadas aí. Vamos lá. Fernanda, eu quero doar um bem para o meu filho, mas o meu filho, ele gasta muito, ele tem dívidas, mas eu quero doar para garantir pelo menos um teto para ele. Eu posso colocar algumas exigências nessa doação? Pode. Então vamos lá. Você quer doar um bem para o seu filho. Nós temos a possibilidade de colocar 3 cláusulas restritivas. Quais são? Inalienabilidade, ou seja, eu vou dizer, eu tô te doando esse bem aqui, mas tu não podes vender, tá? Impenhorabilidade, ó, eu tô te doando esse bem aqui, mas tu não podes dar em garantia esse bem para nada. Ah, eu quero fazer um financiamento, eu quero dar esse bem em garantia. Não pode. Incomunicabilidade, eu tô te doando esse bem e eu não quero que comunique com o teu casamento. Não quero que comunique. Então, eu vou colocar a cláusula de incomunicabilidade, tá? Agora vamos à parte prática. Vamos voltar lá ao exemplo. Eu doei o bem para o meu filho. E o meu filho, ele gasta muito, ele não tem controle, ele tudo mais, né? Sérios problemas aí, mas eu preciso deixar um canto para ele morar. Então, eu vou doar um apartamento. Eu dou esse apartamento e eu coloco as seguintes cláusulas. Ó, eu vou doar, mas ele não pode vender, ele não pode dar em garantia e eu não quero que comunique com ninguém que ele se casar. Ele coloca essas 3 cláusulas. O que acontece na prática? O filho recebe esse patrimônio, tá? E ele não pode vender. Por que período? Se o pai não colocar um prazo, até o falecimento do filho. O pai pode colocar um prazo, o pai pode dizer por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, até se formar na faculdade. O pai pode colocar condições assim. Mas se ele não colocar, vai até o falecimento. A mesma coisa em penhorabilidade e a mesma coisa em comunicabilidade. Quais são os efeitos diretos da incomunicabilidade? Se o filho, por exemplo, casar essa cláusula para fins de divórcio, ela não vai comunicar. Para fins de sucessão, de herança, aí é outra regra. Tem que analisar cada regime, tá? É outra regra. Mas é importante colocar se a intenção do pai é preservar que ninguém divida aquele patrimônio e se mantenha com o filho, né? Então, isso aí nós analisamos situação por situação. Fernanda, mas eu preciso tirar a cláusula. Passou um tempo, o pai faleceu, o filho está na casa e precisa tirar a cláusula. Só judicialmente. Só judicialmente. E tem várias regras assim
de retirar a cláusula, substituir em outro bem. Tem várias regras bem detalhadas em relação a essas cláusulas. Então, nessas cláusulas, a gente tem o primeiro ponto. Quando a gente for colocar, temos que refletir. Entender o cenário que se apresenta. Para já ficar ciente que se o donatário, a pessoa que está recebendo, precisar tirar, ela vai ter uma certa dificuldade. Por exemplo, eu fiz um inventário há uns 4 meses atrás e a segunda etapa do inventário entrava uma doação, porque eles já queriam que o pai doasse a parte dele com reserva de usufruto, né? Para que os filhos já não precisassem fazer o inventário do pai, certo? Certo. E aí começamos os debates das cláusulas. Que cláusula vamos colocar? Que cláusula não vamos colocar? Aí entramos no debate da inalienabilidade. Vamos colocar essa cláusula ou não vamos? Aí os herdeiros começaram a pensar, mas Fernanda, se acontece alguma coisa com o pai que a gente precisa vender, porque o pai ia ficar morando no imóvel, né? A cláusula, a hora que tu doa, ela já começa a ter efeito. Tá, e se essa cláusula é por toda a nossa vida? Se dá um problema na nossa vida que a gente precisa vender esse imóvel, vocês compreenderam como tem que fazer uma reflexão e como tem que analisar com cautela essa cláusula, tem que analisar o perfil do cliente, tá? Então tem que apresentar de forma bem detalhada para o cliente quais são os efeitos dessas cláusulas. Porque na prática eu posso inviabilizar uma situação. Mas muitas vezes, como é o primeiro exemplo que eu dei, era para proteger o filho dele mesmo, né, das atitudes dele, que aí fica interessante. Outra cláusula bem interessante que eles colocam é a chamada cláusula de reversão. O que é isso? Eu vou doar o patrimônio para minha filha, mas se ela falecer antes de mim, esse patrimônio volta para mim. Cláusula de reversão, reverte. Entenderam? O curso natural da vida não é esse, né? O curso natural é os pais falecerem antes dos filhos. Mas, se o filho falecer, o bem volta para o pai, tá? Essa é uma cláusula de reversão. Que cuidado que tem que ser com essa cláusula? Por exemplo, marido e mulher, casados pelo regime assim da comunhão universal, doam para o filho um patrimônio, tá? Vamos imaginar. E aí, um falece, depois falece o filho. Como que retorna? Retorna todo ou retorna 100%? Colocar na escritura de doação como vai ser essa regra. Dizendo, olha, se só tiver um pai vivo, na época, porque vamos ver se eu consigo explicar bem o cenário. Pai e mãe aqui, doam para o filho, tá? Doam para o filho. Com essa cláusula de reversão. O pai falece, só fica a mãe. Aí o filho falece antes da mãe. Esse bem vai voltar para a mãe 50% ou 100%? É um debate. Por isso, estou dando mais uma atenção aqui. Fez a cláusula de reversão? Escreve lá na escritura. Se o filho falecer, vai voltar 100% para o ascendente que tiver sobrevivente. Tiver sobrevivido, né? Tiver vivo ali, né? Entenderam? Então, isso são detalhes, mas que fazem toda a diferença na prática, tá? Então, vamos agora falar de doação conjuntiva. O que é a doação conjuntiva? Muita atenção, que essa é bem interessante. O pai doa ao casal um patrimônio, um imóvel. Mas ele doa ao casal. Então, primeira coisa, requisito da doação conjuntiva. Eles têm que estar casados. Há um debate se vale para união estável. É bem polêmico, tá? Tem gente que entende que não vale, mas tem gente que entende que vale. Então, vamos lá. Doou ao casal. O casal assinou. E a doação não foi em percentual, simplesmente disse, eu dou o patrimônio tal para ele. Ele não disse assim, eu dou 10% para esse, 90% para esse. Não, ele disse, eu dou o patrimônio. Muita atenção também lá na leitura da escritura. Ele doou para João e Maria. É diferente de doar para João casado com Maria. Vocês entenderam? Se tiver doou para João e Maria, doou para os dois. Se estiver, doou para João, casado com Maria, só doou para o João. Então, muita atenção nessa redação aí da escritura. Voltamos à doação conjuntiva. A doação conjuntiva, ela acontece o seguinte fenômeno. O pai doa para o casal recebe o patrimônio. Se o marido falecer, a parte do marido desse imóvel aqui não vai para inventário. Ela acresce na parte do cônjuge sobrevivente. Olhem que interessante, porque muita gente ia pegar esse 50% aqui e ia levar para o inventário. Não,
acresce ao cônjuge sobrevivente. Quando o cônjuge sobrevivente falecer, aí sim vai para inventário. Entenderam a diferença? Então, assim, quando que eu vou estar diante de uma doação conjuntiva? Quando o casal recebe um imóvel de terceiros e é doado para o casal. O casal assina, recebe lá como donatário e não pode ter percentual. Nesse caso, você vai estar diante de uma doação conjuntiva. Qual é o efeito dela? No inventário, se um falece antes do outro, a parte da pessoa que faleceu acresce a outra parte. Ou seja, não vai para o inventário dessa pessoa aqui, tá? Acresce essa daqui. E aí, nós temos também a questão do prazo da doação, tá? Que é bem interessante, em que a regra funciona assim. Se a doação, um prazo para anular a doação, se a doação ocorreu na vigência do Código de 2022, ou seja, vigência a partir de começo de 2003 para frente, 2002, né, gente? 2003 para frente, 10 anos para anular. Se ocorreu na vigência do Código Civil de 2016, 20 anos para anular. Essa parte do prazo, ela é bem complexa. Por quê? Porque tem gente que diz, bom, se houve uma doação inoficiosa, que eles chamam, que é aquela doação que afeta a legítima, por exemplo, eu doei um apartamento para o meu filho, mas o valor do apartamento afetou a legítima dos demais herdeiros, ou seja, invadiu 50%. Aí a doação, ela tem autores que dizem que ela é nula e logo não teria prazo, mas sim a regra geral é essa dos 10 e dos 20 anos, o STJ já se manifestou. Agora vamos lá, corre de que data? Essa é bem interessante, de que evento? Começa a contar os 10 anos de que evento? Como nós sabemos, a doação, ela tem que ter uma escritura de doação. Essa escritura de doação, doando o imóvel, ela é levada lá para o registro, lá para o cartório de registro de imóveis. O prazo corre da data que faz esse registro, mas se ficar comprovado que a pessoa que está impugnando já tinha ciência antes dessa data, corre da data da ciência. Vou explicar. Olhem esse caso aqui, decisão do STJ. Um irmão, o pai, doou uma casa para uma irmã. Lá na escritura, o irmão assinou. Lembram que eu falei no começo do vídeo sobre a importância de ter a anuência? É por isso. O irmão assinou, tá? Essa escritura, vamos agora às datas, foi feita em 2005. Em 2009, a irmã levou para verbar lá na matrícula, no registro de imóveis, tá? Em 2009. Em 2018, ou seja, 2005 para 2018, 2009 para 2018. De 2009 para 2018 não passaram 10 anos do registro, mas em 2005 para 2018 passou mais de 10 anos. O que aconteceu em 2018? Esse irmão aqui, que deu a concordância aqui, que deu a anuência, entrou judicialmente e disse, eu quero anular essa doação, porque essa doação invadiu a legítima. E esse processo correu. O que o STJ disse? Peraí, meu amigo, tu tivesse ciência dessa doação quando tu assinasse como anuente a escritura em 2005. Logo, prazo 10 anos. Tu entrasse em 2018, acabou, perdesse o teu prazo. Então, entenderam o raciocínio de onde que corre o prazo? Corre da data da ciência, desde que se comprove inequivocamente. Aqui tinha como comprovar, ele assinou como anuente. Ou, não tendo essa data, da data do registro, lá quando se registra no registro de imóveis, que é quando se dá a ciência da doação, publicidade do ato, tá? E aí, outra situação bem importante, quando ocorrem várias doações, tá? O pai deu uma doação de 100 mil, uma de 200 mil, uma de 300 mil, uma de 50 mil. Como que funciona? Quando vai se fazer o inventário, verifica-se, olha, na época que o pai doou, lembrem, na época que o pai doou, ele invadiu a legítima. Então, a gente começa anulando da última doação para frente, tá? Até chegar no limite da legítima. Por exemplo, se ele invadiu 60 mil da legítima e ele fez 4 doações, uma de 100, uma de 200, uma de 40 e uma de 20. 4 doações. Qual
que ele vai anular as duas últimas, a de 40 e de 20. Ele passou 60 mil, eu falei. Então, anula as duas últimas, entenderam? Sempre de trás para frente. Então, assim, ó, doação é um instrumento excelente. Só que, claro, tem que ficar atento se está na parte disponível, se é de ascendente para descendente, se é de descendente para ascendente, se eu vou doar para o neto se o filho está vivo, né? Tudo isso tem que olhar. A doação, gente, ela tem a tributação. Por quê? Porque ela é uma doação gratuita, tem o ITCMD, então tem que calcular, tem custos, não é uma situação simples de resolver, tem que ponderar, tem que colocar no orçamento quando for fazer, né? Verificar em cada estado como funciona o ITCMD. Muito importante essa questão do usufruto, de reservar o usufruto para você garantir o uso daquele patrimônio enquanto estiver vivo, muita atenção. Importante as questões das cláusulas restritivas, inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade. Se tiver risco do filho vender ainda em vida, bota inalienabilidade. Por que eu falo isso? Porque vamos imaginar que você doe para o seu filho a casa que você mora, você doou. Aí você tá ali com o usufruto. Ele pode vender a casa porque ele é o proprietário. Só que, claro, o usufruto vai ficar ali na casa. Então, se você vai ficar morando na casa e vai doar para o seu filho, você pode botar uma cláusula de inalienabilidade enquanto você estiver vivo. Ó, enquanto eu estiver vivo, eu não quero que venda. Então, eu vou garantir com essa cláusula. Tá? Então, isso tudo pode ser analisado por um profissional especializado, né, minha gente? Vamos fazer uma procuração com uma doação com especialista, por favor. Cuidado com a doação universal para não doar tudo e ainda ter uma nulidade. Verificar se vai ter a reversão, se eu quero que volte. Verificar qual o regime de casamento do seu filho para verificar ou não se coloca em comunicabilidade. Então, assim, essas são as principais considerações sobre doação. Doação é um instrumento muito importante, muito interessante que você pode usar no seu planejamento sucessório. E aqui também, gente, não é só doação de imóveis, né? Tem doações de cotas dentro de empresas que as pessoas fazem até para situações de holding e tudo mais. Então, a doação ela tem um campo gigantesco. Então, ela tem vários instrumentos que, bem utilizados, né, conseguem planejar de forma organizada, concatenada e muito justa o patrimônio. Claro, sempre justo olhando para o lado do dono do patrimônio, que é quem rege as relações, e respeitando as regras da lei. Então, sobre doação, era isso, um tema super interessante, muito importante, que você pode usar no seu planejamento sucessório. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho, porque semanalmente eu trago vários vídeos e várias informações muito importantes para que você possa entender os seus direitos, prevenir situações e compreender como as coisas funcionam.